O título diz Exortação a conservar a liberdade cristã. Então, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Quando Paulo ele fala isso nesse capítulo 5, irmãos, Paulo ele fala isso para eles. Por quê? Porque a igreja dos Gálatas, eles tinham conhecido a verdade do Evangelho, como eu e você. Eles conheceram essa liberdade, eles já tinham conhecido e já estavam provando e vivendo essa liberdade em Cristo. Mas num determinado momento da vida deles, eles estavam começando a voltar ao jugo da servidão da religião. Então Paulo está dizendo para os Gálatas agora: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis, ele está falando para ele, não volte a se colocarem debaixo do jugo da servidão. Que servidão? Religiosa, da circuncisão, que tem que fazer essa regra, tem que fazer esse sacrifício. Então Paulo está alertando eles, porque eles já haviam conhecido a verdade, mas estavam voltando aos pouquinhos, porque alguém estava persuadindo eles. O que isso serve para nós de lição, irmãos, agora, para mim e para você? A mesma coisa, porque você está aprendendo aqui a liberdade em Cristo. Você tem que tomar cuidado, você conversa com alguém, você aprende aqui que não precisa fazer um sacrifício, que você não precisa fazer jejum para agradar a Deus, para Deus te abençoar. Aí você encontra alguém que fala: hoje eu estou numa consagração, você devia fazer também. Aí você fala: é verdade, eu preciso. Aí é você voltando de novo no jugo da servidão. Então o que Paulo estava falando para eles é o que Deus está nos orientando para nós aqui hoje. Que é para nós que conhecemos o Evangelho da liberdade, esse Evangelho, o Evangelho simples de Jesus da graça, e que nós já fomos da servidão da religião, que é para a gente não voltar, irmão, não tem mais volta. Quem está entendendo? Não tem como você voltar para as práticas da religião. Não tem como um dia eu acordar, eu acho que eu preciso fazer um jejum para Deus me abençoar. Não tem como isso acontecer, irmãos. Só que isso pode acontecer se você não vigiar e ficar dando ouvido. Lembra que Paulo falou no capítulo 2? Falsos irmãos que estavam vigiando a nossa liberdade em Cristo. Então você tem que ter os pés no chão. Você tem que saber o que você está vivendo. E você tem que estar determinado no que você está vivendo. Porque senão você vem aqui, ouve a liberdade do Evangelho, aí encontra com alguém fala tudo que está fazendo e fala: você precisa fazer uma campanha para Deus te abençoar. Aí você volta de novo para aquela servidão. Porque a servidão da religião é viver isso. É aquela pessoa que ela acha que se ela fizer a campanha de 7 dias, semanas, ou uma novena, que são 9, e se eu não quebrar, aí Deus vai abençoar. Aí o dia que eu quebro, misericórdia. É como aquele jogo de polícia e ladrão. Eu era criança, eu tinha. Você jogava o dado, ou o jogo de corrida. Jogava o dado, avance, aí caía lá no 6, né? A gente ficava todo contente, não ficava? Aí você pulava os carrinhos, o carrinho. Quando chegava na casa 6, estava escrito lá: volte 10. Aí você ficava todo triste. Então, a pessoa que ela se baseia nisso, numa campanha: pastor, eu quebrei minha corrente. Diga-se de passagem, tem gente que faz tanta corrente que está acorrentado e não percebe. Está preso a isso. Está preso a isso. A pessoa não percebe que a prisão agora não é mais um vício, não é mais um pecado, mas é a religiosidade. Ela só acha que vai ser abençoada se fizer a campanha, só acha que vai ser abençoada se fizer um jejum, só acha que vai ser abençoada se der tudo que tem para a igreja. Estão entendendo? Eu poderia vir com esse método aqui para a gente arrecadar, para a nossa igreja crescer, mas eu não vou fazer isso. Não fazia nem quando eu estava na religião, quem me conhece sabe disso. Porque o Evangelho já estava dentro de mim, eu já sabia que isso não é o caminho. Você vai dar tudo que você tem, Deus vai te prosperar e você vai crescer. E eu pensando em quê? A arrecadação. E aí a pessoa fica num círculo vicioso, né?
Ah, pastor, eu fiz a campanha, o senhor falou que ia ser abençoado, não foi. Então você não fez direito. Nunca a culpa é da religião, né? Sempre é do outro. Então você não fez direito, então tem que fazer de novo. Então faz outra campanha. Aí fica nesse círculo vicioso. O que é isso, irmãos? Prisão. As pessoas estão presas na religião. Como eu falei, eu tenho dó, irmãos. Pessoas que tudo para o pastor, sim senhor pastor. Tudo, o pastor quem fala se pode visitar uma igreja ou se não pode. Irmãos, você é livre aqui. O dia que você quiser visitar algum lugar, você não precisa falar nada para mim, não. Você é livre, quem manda na tua vida é você. Amém? É claro que eu sei que você, conhecendo agora a liberdade, você não vai visitar um lugar de escravidão. Você sabe que prega escravidão. É como as músicas. Eu já falei isso para vocês, estava falando hoje para minha esposa, de novo. Eu, agora, com esse conhecimento do Evangelho, eu tenho dificuldade de ouvir certas músicas e até de cantar. Porque ela esbarra onde? No Evangelho. Ela esbarra a letra. Quando a letra cai em contradição, eu não consigo cantar mais. Quando cai em contradição. Então, primeiro eu penso, eu analiso a letra para ver se está de acordo com o Evangelho. Rádio mesmo. Quem tem costume de ouvir rádio gospel no carro? Eu estou com dificuldade. Um dia eu coloquei numa rádio, estava lá, a pastora estava pregando, que você subir no altar, quando você pegar o envelope, vai abrir um portal. E Deus vai liberar bênçãos para você. Só quando você pegar o envelope de R$1.000. Irmão, portal, eu lembrei do filme dos Vingadores, não tem? Não tem o filme dos Vingadores? Então, tá difícil, irmão, de ouvir. Eu não consigo. Se estiver tocando música, tudo bem. Mas eu não consigo mais, irmãos. Por quê? Porque eu sei que isso é religião. Nós aprendemos o quê? Não tem esse negócio de eu vou fazer algo para Deus liberar minha bênção tal dia, tal hora. Quando eu fizer, aí eu faço, aí o pastor fala assim, agora Deus libera para você. Aí a pessoa acredita nisso. Isso é uma prisão. Não tem que esperar Deus liberar nada, não. Sabe quando já foi liberado? Olha aqui, ó, na cruz do Calvário, tudo já foi dado. Tudo já foi liberado. Mas o que a religião prega? Que tal dia, tal hora, tal campanha, aí eu vou orar, quando eu estender minha mão, vai liberar para você. Aí as pessoas acreditam. O que é isso? Prisão. Prisão de campanhas. Tem gente que ela se sente obrigada a fazer uma campanha. E se ela fala assim, eu não quero participar dessa campanha, ela se sente obrigada. Às vezes nem o pastor falou, mas pelo ambiente religioso, todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também. O pastor está dando envelope para todo mundo está pegando, a pessoa fica com vergonha, então eu também vou pegar. Quer dizer, vira uma prisão. Você não decide mais nada, a pessoa não decide mais nada na vida dela. Aonde tem que ir, aonde pode ir, o que pode fazer. Então vira uma prisão. Paulo está dizendo aqui, para mim e para você, e ele falou para os Gálatas, estai, pois, firmes. Amém? Na liberdade com que Cristo nos libertou. Já nos libertou, diga glória a Deus. Já nos libertou. Eu não estou mais nessa prisão, glória a Deus. E você também não está mais. Ele está dizendo aqui, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis, não volte a meter-vos, a se colocar debaixo do jugo do quê? Da servidão, da escravidão religiosa. Então não deixa mais ninguém fazer tua cabeça. Você já encontrou a liberdade. A gente tem que ser educado com todo mundo, amém? A gente tem que conversar com todo mundo, se dar bem com todo mundo. Mas não deixa ninguém fazer tua cabeça. Olha, você está indo lá, cuidado com essas pregações, viu? Não é assim? Cuidado com essa pregação, viu? Cuidado com isso, viu? Cuidado com esse pastor aí. Olha, está desviado, ele saiu da igreja. Engraçado, irmãos. Eu fiquei sabendo. Não estou aqui querendo denegrir a imagem de ninguém. É que chega a ser cômico. Só para você ver que a preocupação de Paulo era que eles estavam querendo voltar para a religião. Gálatas 3, versículo 1. O que Paulo diz aí?
Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes o quê? A verdade. Que verdade? Do Evangelho. A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Então estavam sendo iludidos de novo pelos religiosos. Então eu falo isso para vocês, irmãos, para vocês tomar cuidado. Porque se vocês não estiverem firmes nessa liberdade, vão fazer a cabeça de vocês e vocês vão voltar a rituais de novo. Essa é a minha preocupação e essa era a preocupação de Paulo. Não porque eu quero prender vocês aqui, não, pelo contrário, vocês são livres. Amém? Só que eu não quero que você volte para a religiosidade, porque esse não é o caminho. Amém? Aí ele continua falando, versículo 2, Gálatas 3:2. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pregação da fé é pregação do Evangelho. Versículo 3 agora, lê comigo. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, ou seja, Evangelho, acabeis agora pela carne. Quando Paulo falava carne aqui, nesse contexto não era pecado. Carne é as obras da lei, é o natural das obras da lei. Circuncisão nesse caso aqui é uma obra da carne. Não é pecado que ele está falando, amém? Quer dizer, vocês começaram no Espírito do Evangelho, aprenderam a liberdade do Evangelho e estão voltando para a carne, ou seja, se justificar por aquilo que vocês fazem, que até o sacrifício faz. Vocês estão deixando de lado o sacrifício que já foi feito. É isso. Irmãos, esse livro de Gálatas nós temos que estudar ele inteirinho. Tem tanta revelação aqui, como você ouviu hoje, que tem o evangelho da circuncisão e o da incircuncisão. Por isso nós não podemos levar tudo ao pé da letra, irmão. A gente tem que analisar para quem foi falado, em que contexto foi falado. Até, por exemplo, o que Pedro falou. Tem muita coisa que o próprio Senhor Jesus falou que foi para eles, judeus. Não foi para nós. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que analisar. Amém? Hoje, o que nós temos que viver é o evangelho da graça, da liberdade. O evangelho que alcançou Paulo, que foi dado para Paulo, e ele trouxe para todas essas nações fora de Israel. E que nos alcançou. E que nós encontramos esse evangelho da liberdade. Esse evangelho da reconciliação, já fomos reconciliados. É aquilo que eu falei, você não precisa dormir angustiado, com a consciência martelando. Creia no perdão, na misericórdia, creia na justificação. Fomos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Se a gente for ler todas as cartas de Paulo, você vai ver isso. Agora tem algumas coisas que Pedro fala que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Mas ele estava falando para os judeus daquela época, e não para nós. Amém? Então, permaneça na liberdade com que Cristo te libertou. Quem encontrou a liberdade em Cristo, diga amém. Deixa mais ninguém te escravizar, não deixa mais a religião tomar conta de você. Amém? Não deixa mais ninguém te iludir. Não deixa mais ninguém colocar na tua cabeça que você tem que fazer as práticas da religião. Se alguém falar, você fala assim, respeito você, mas eu estou bem na minha liberdade em Cristo. Eu tenho paz de coração. Porque você pode ver, irmãos, os religiosos, eles vivem oprimidos. Porque a todo tempo, tentando agradar a Deus. O que eu faço? Paz para agradar a Deus. Irmãos, o evangelho é o contrário. Ele se agradou de nós e ele fez por nós. Eu só assumo, aceito e vivo. Amém? É isso que é o evangelho. Por isso os religiosos não têm paz. E por isso nós temos paz. Hoje eu tenho paz, eu creio que você também tem. Agora permaneça, para que você continue nessa paz. Diga obrigado, Jesus.